Bom dia, irmãos. Como parte do devocional, vamos ler a passagem que está em Efésios, capítulo 2. Vamos ler somente versículos 11 a 13, mas essa pregação vai ser do verso 11 até o verso 22. Mas vamos ler inicialmente do verso 11 até o 13, que diz: Portanto, lembrai-vos de que, outrora, vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, louvado seja o teu santo nome. Queremos, ó Pai, declarar que tu és o nosso Deus, único, verdadeiro, vivo, o Deus que vai à frente de nós. Queremos, ó Pai, te rogar que tu venhas abençoar esse momento, que possamos estar sempre buscando honrar e glorificar o teu santo nome. Que tu venhas tu mesmo nos instruir através da tua palavra, que é viva, que é eficaz. Te rogamos também, ó Pai, que tu hajas com misericórdia para com as nossas vidas. Estamos vivendo tempos difíceis, tempo de pandemia, mas sabemos que tu estás no controle de todas as coisas. Abençoa-nos, portanto. Nos livra, nos guarda de todo mal. É que eu te oro, te agradecendo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, irmãos, fizemos essa leitura de Efésios 2, do 11 ao 13. Só estamos fazendo aqui uma exposição sobre toda a carta de Paulo aos Efésios e uma rápida contextualização desse capítulo é que em Efésios 2, de 1 a 3, primeiros três capítulos, Paulo faz um contraste entre o que o homem é por sua própria natureza, ou seja, ele é morto em seus delitos e pecados, ele é desobediente, porque ele é escravo do mundo, do diabo e da sua própria carne. Ele também é depravado, porque ele faz a vontade da carne e dos pensamentos, ou seja, a sua natureza é realmente pecaminosa. E, em quarto lugar, ele é condenado, porque ele é alvo da ira de Deus. Em Efésios 2, de 4 a 10, já mostra o que ele pode vir a ser mediante o amor, a misericórdia e a graça de Deus. Nessa pregação, vamos focar no versículo do 11 até o 22, vamos ver três focos. O primeiro deles que está no versículo do 11 ao 12, onde é mostrado a separação dos gentios do povo de Deus. Então, o foco dessa pregação é basicamente falando sobre os gentios, uma vez que a carta de Paulo é destinada originalmente aos Efésios, que era um povo gentil. Então, em primeiro lugar, separação dos gentios do povo de Deus, ou seja, o que os gentios eram. A segunda parte, que está do 13, versículos 13 até o 18, já fala sobre a reconciliação. Estavam separados, agora vão ser reconciliados, tanto dos gentios para com Deus, como dos gentios para com os judeus. Ou seja, o que o Senhor, o que Deus fez com os gentios. E a terceira parte, o terceiro foco dessa pregação é exatamente a unificação dos gentios com os judeus, que está no versículo 19 até o 22. Ou seja, o que os judeus e gentios são em Cristo Jesus. Então, o primeiro aspecto dessa pregação é exatamente a separação, o que os gentios eles eram. Vai ser baseado em Efésios 2, de 11 a 12, e gostaria de destacar dois fatos que são muito importantes. O primeiro fato importante é que os gentios eles eram objeto de desprezo pelos judeus. E o segundo aspecto é que os gentios eram espiritualmente falidos. Então, o que diz lá o versículo 11? Portanto, lembrai-vos de que, outrora, vós, gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas. A palavra lembrai-vos, ela indica o que os gentios eram. Lembrai-vos do que outrora. Então, o que eles eram?
eles eram desprezados pelos judeus. Esse desprezo era tão grande, tamanho, que se por acaso um judeu casasse com uma gentia, é, é como se esse judeu tivesse morrido. Então, veja que a coisa é realmente bastante séria, esse desprezo para com os gentios. Por um lado, o judeu ele se sentia muito privilegiado por ter sido escolhido por Deus. O único que conhecia de fato a verdade. Era o único povo que conhecia verdadeiramente a verdade. Uma vez que Deus não tinha se revelado a mais ninguém, exceto a nação de Israel. A ideia de Deus em criar, que acabamos de ler, exatamente a questão da circuncisão, e também, não somente circuncisão, mas também todas as leis, todas as normas, todas as regras, as dietas, as festas, era para passar a ideia de viver uma vida santa, uma vida de santidade, e também separação do pecado, ensinar o que era certo, o que era errado, o que podia, o que não podia ser feito. Resumindo, era mostrar que Israel era um povo diferente e bastante diferente dos outros povos. Por outro lado, quando Deus instituiu a circuncisão, vale a pena lembrar que não era para que os judeus se gloriassem nisso, mas mas que o povo judeu fosse uma bênção para os outros povos, para o povo gentil. Por exemplo, Gênesis 12, capítulo 3, Deus diz para Abraão que em ti serão abençoadas todas as nações da terra, e ser tu uma bênção. Então, a ideia de Deus é que o povo de Israel fosse uma bênção para com o povo gentil. Mas, infelizmente, Israel acabou falhando em testemunhar para os gentios, principalmente porque criou-se uma barreira de separação, que vamos detalhar um pouco mais no versículo 14. E Israel, inclusive, usava o termo incircunciso de forma bastante pejorativa. Ele atacava, né, ele atacava os gentios usando assim, olha, esse circunciso, como se fosse como se a circuncisão fosse algo que levasse à salvação, mas que não. Circuncisão era somente um meio, um mecanismo visível de dizer que aquela pessoa fazia parte da aliança. Tá. Então, esse foi o primeiro aspecto a questão que os gentios eles eram desprezados pelos judeus. Mas o segundo aspecto também é que os gentios eles eram espiritualmente falidos. Porque o versículo 12 diz que, naquele tempo, estava sem Cristo. Naquele tempo, no passado, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Então, são 5 frases que indicam essa falência dos gentios. Primeiro, eles estavam sem Cristo. Quando você vai comparar com os judeus, que esperavam o Messias, uma vez que o Messias foi prometido para os judeus, então, quando comparar os judeus que esperavam o Messias, os gentios, por outro lado, já adoravam Diana e nem sabiam nada sobre Cristo. Portanto, eles estavam numa escuridão total do ponto de vista espiritual. O segundo frase é que eles estavam separados da comunidade de Israel. Ora, Deus tinha chamado Abraão e tinha dado suas leis, as suas ordenanças, mas também tinha dado muitas bênçãos para o povo de Israel. E os gentios, por outro lado, eles não conheciam o Deus verdadeiro. A única forma de eles se achegarem ao Deus verdadeiro seria se eles se convertessem ao judaísmo. E a história conta de pessoas que não eram judeus no princípio, mas que acabaram se tornando judeus. Que é o caso, por exemplo, até se você for analisar a própria genealogia de Cristo, você vai ver que lá tem 3 mulheres que se converteram ao judaísmo, que é Tamar, Raabe e Ruth. Então, eles estavam separados, portanto, da comunidade de Israel. Em terceiro lugar, eles eram estranhos às alianças da promessa. As promessas do Messias foram feitas a Abraão e a sua descendência. Os gentios eles eram estrangeiros e simplesmente não havia aliança com eles, mas a aliança era somente com o povo judeu. A quarta, no caso, a quarta frase é que eles não tinham esperança.
E isso é verdade porque o que os gentios adoravam era só uma ilusão, porque adoravam deuses falsos. Era tudo uma mentira. Enquanto que os judeus adoravam o Deus verdadeiro, os gentios adoravam deuses falsos. E como quinta frase, que eles viviam sem Deus no mundo. Eles eram, até a palavra grega, inclusive, relembra isso, eles eram ateus, mas no sentido de que eles tinham, apesar de terem muitos deuses, mas o sentido é que eles não criam no Deus verdadeiro. Por isso que eles eram considerados como ateus. E era essa a situação dos gentios. Essa é a situação dos brasileiros também. Era essa minha situação. Eu, gentio, essa minha situação e era a situação de você também. Bom, então a segunda parte dessa pregação tem a ver exatamente com a reconciliação, ou seja, o que Deus fez com os gentios. A ideia é apresentar essa reconciliação que Deus fez através de Cristo, tanto para eliminar, em primeiro lugar, a inimizade entre judeus e gentios, que já vimos que havia, que os judeus realmente menosprezavam os gentios, mas para eliminar essa inimizade entre os dois povos, que está do versículo 13 até o versículo 15, mas também a inimizade entre todos os pecadores. Tanto faz ser judeu como gentil, são pecadores e são inimigos de Deus. Então está no versículo 16 ao 18. Então, em primeiro lugar, nessa primeira fase, né, primeira parte, vamos falar um pouco sobre a inimizade entre judeus e gentios. Como é que Cristo eliminou essa inimizade? Então, o versículo do 13 ao 15, que diz: Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, ou seja, os gentios que estavam longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Perceba? Mas agora em Cristo Jesus e agora pelo sangue de Cristo. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. E tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Então, a frase "mais agora" aponta para uma intervenção de Deus. Então, havia uma situação dos gentios antes. Agora, a partir do versículo 13, a Bíblia nos fala, Paulo nos fala de uma intervenção de Deus no tempo e no espaço, ou seja, revertendo aquela situação anterior dos gentios. E o que Deus fez? Ora, Cristo promoveu a aproximação do gentio ao judeu. Através do quê? Através do seu próprio sangue. Possivelmente os gentios estavam longe, porque os judeus eles eram bem diferentes dos gentios, tanto no aspecto da religião, mas também no seu vestuário, no seu jeito de ser, nas suas atitudes, até na sua dieta, nas suas festas, nas suas leis, eram totalmente diferentes dos gentios. E só para citar um exemplo, e até para corroborar com aquela ideia de que os judeus realmente menosprezavam os gentios, o apóstolo Pedro, ele não queria incluir os gentios na igreja. Está lá em Atos 10. Depois vocês podem dar uma olhada. Então, só para ter uma ideia de como a coisa era séria, como era uma separação muito grande entre os dois. E Paulo é chamado, inclusive, o apóstolo dos gentios. No verso 14, já diz que, a partir da aproximação dos gentios e judeus, Cristo, de ambos, fez um. Vamos ver daqui a pouco mais detalhes, que Deus criou um novo homem em um só corpo. Mas veja que estavam separados, eram duas nações separadas, mas agora de ambos ele fez um. Mas não somente isso, Cristo derrubou a parede da separação. Vale a pena mencionar que no Templo de Jerusalém tinha o pátio dos gentios, onde havia o muro da separação, de onde os gentios não poderiam passar. Só que Paulo, então existia esse muro, claro, físico, mas Paulo está vendo um outro muro, que é exatamente a lei de Deus, juntamente com todas as outras ordenanças, a dieta, a circuncisão, o sacrifício de animais e assim por diante.
Então, Cristo, ele aboliu na sua própria carne. Isso significa o quê? Que Cristo aboliu isso através da sua morte, morte de cruz. Então, todas essas leis, essas ordenanças todas, que faziam parte da parede da separação, foram abolidas pelo próprio Cristo. Mas como foi feito isso? Ora, quando Cristo estava sendo crucificado, a lei estava encontrando o seu cumprimento total. Porque para mim, para vocês, é impossível cumprir a lei. Mas para Cristo, como ele foi concebido e sem pecado, ele cumpriu toda a lei cabalmente. Para mim é impossível cumprir a lei. Para vocês também é impossível. Para todo ser humano é impossível cumprir a lei. Mesmo porque, de acordo com 1 João 3,4, o pecado é exatamente a transgressão da lei. Então a lei fala que eu sou miserável pecador. Só que a fé em Cristo me torna justificado diante de Deus. Não é que eu me auto-justifique, não. Cristo me justifica diante de Deus, através da sua morte. Então, a fé que eu deposito em Cristo, onde essa fé não vem de mim, né, é um dom de Deus, mas eu me torno, portanto, justificado diante de Deus. Por isso é que a condenação da lei, ela foi abolida. Ou seja, a maldição da lei caiu sobre Jesus Cristo para me livrar e livrar todos nós dos nossos pecados. Já que a inimizade acabou, o muro da separação, né, acabou, foi eliminado, foi abolido, então, dos dois povos, Cristo criou um novo homem, que a palavra novo, no verso 15, ela é kairos, que significa novo, mas não somente novo no tempo, mas no sentido de que traz ao mundo um homem diferente, uma humanidade melhor, que não existia antes. Acho interessante fazer uma comparação entre o primeiro Adão, onde todos nós morremos, com o segundo Adão, que é Cristo, onde o novo homem, esse novo homem é gerado, esse novo homem que é diferente, é melhor e que não existia anteriormente. A segunda, então, são três, são, são duas, eliminar a inimizade que existia entre os judeus e os gentios. E a segunda é como é que Cristo eliminou a inimizade entre os pecadores e Deus, onde os pecadores incluem tanto os judeus quanto os gentios. Então, essa explanação está baseada nos versículos 16 ao 18, que diz: E reconciliasse ambos em um só corpo com quem? Com Deus. Então, e reconciliar-se ambos, esse ambos tem a ver com os gentios e com os judeus, em um só corpo, né, porque agora eles fazem parte de um só corpo com Deus. Então, essa reconciliação é com Deus. Por intermédio de quê? Por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Então, existiu uma inimizade entre os pecadores e Deus. Continuando. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe. Então ele evangelizou paz a quem estava longe. Eram os gentios. E paz também, e paz também aos que estavam perto. Quem estava perto? Os judeus. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um espírito. Então, interessante essa passagem. Então, não é somente os gentios que precisavam se reconciliar com Deus, mas ambos precisavam se reconciliar. A ideia é a geração de um só corpo, composto até para aqueles homens, aqueles novos homens, e também em paz, né, sem aquela separação. Reconciliado com Deus por intermédio de quem? Da cruz. Veja que a cruz, como sempre, ela é um elemento fundamental. A palavra grega para reconciliação significa exatamente trocar a inimizade pela amizade, ou seja, unir duas partes que estão em conflito. Agora, reconciliados através de Cristo, ambos os povos, né, judeus e também gregos, ou judeus e
e gentios, né, que fazem parte do mesmo corpo, agora esse mesmo corpo tem acesso ao Pai através do Espírito Santo. Lembrando que no passado, no Antigo Testamento, só quem tinha acesso ao Pai eram os judeus. Ou melhor, o sumo sacerdote tinha acesso a Deus. Uma vez por ano, o sumo sacerdote tinha acesso ao local chamado Santo dos Santos, onde tinha a Arca da Aliança, que representava exatamente a presença de Deus. E esse Santo dos Santos era protegido por um véu grosso, espesso, mas quando Cristo morreu, esse véu se rasgou de cima para baixo. Então, indicando que foi uma obra de Deus mesmo, porque geralmente, quando o homem, se fosse um homem, seria de baixo para cima. Não, rasgou de cima para baixo. Ou seja, hoje nós não precisamos mais de local específico para encontrarmos Deus. Agora, não há mais necessidade de nenhuma mediação humana, nem sacrifício de animais, mas tudo foi abolido em Cristo. Em João 4:24, Jesus, conversando com a mulher samaritana, ela pergunta onde é o local da adoração. E Jesus responde que não existe mais um local específico, uma vez que agora a adoração ela é feita em espírito e em verdade. Eu entendo que essa passagem em espírito tem a ver com o coração sincero, aquele coração que realmente quer adorar a Deus, tem vontade de adorar a Deus, tem um desejo, tem prazer, tem satisfação em adorar a Deus, de coração realmente sincero. E o em verdade, já está baseado em João 17:17, que diz que a tua palavra é verdade. É verdade. Então, a adoração tem que ser baseada, portanto, não na forma como eu quero, mas da forma como Deus estabeleceu na sua palavra. Então, como terceira parte dessa pregação, vamos falar sobre a unificação, o que os judeus e gentios são em Cristo. Então, baseado no versículo 19 até o 22, Paulo usa três figuras para ilustrar a unidade de crentes, tanto judeus como gentios, isso dentro da igreja. Vale a pena frisar que eu falei, para ilustrar a unidade de crentes no Senhor Jesus. Certo? Então, tem os judeus que são crentes e tem gentios que são crentes. Da mesma forma que também tem judeus que não creem e gentios que também não creem. Não creem em quê? Em quem? Não creem no Senhor Jesus. Ok? Bom, então a primeira figura é quando Paulo fala sobre uma nação. No versículo 19, na primeira parte, diz o seguinte: assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos. Israel era a nação escolhida de Deus. Por quê? O Messias veio para os judeus, mas, humanamente falando, a exclusividade do reino foi tirado deles e dada a uma outra nação. E essa outra nação é exatamente a igreja invisível de Deus, que é composta por judeus e gentios. O fato de ser estrangeiro é muitas vezes complicado. Quem já morou no exterior sabe que é comum os moradores locais nos olharem, né, com preconceito, muitas vezes até com desconfiança. Nós, né, que somos gentios, nós éramos exatamente esses estrangeiros que, da minha forma, também nós sofremos preconceito dos judeus. Nós éramos olhados sempre com desconfiança. Mas agora, a passagem nos diz que nós somos agora concidadãos, somos compatriotas, exatamente dessa comunidade celestial. Pertencemos a uma nova pátria, uma nova nação. E mais, nós somos santos, que não quer dizer perfeitos. Né? Santos não quer dizer perfeito, mas quer dizer separado por Deus e para Deus. E a segunda figura está no final do versículo 19, que diz: e sois da família de Deus. Então, pela fé, nós entramos na família de Deus. A segunda figura é que Paulo fala sobre uma família, que agora nós, os gentios, fazemos parte. E como fazemos parte dessa família, então Deus tornou-se nosso Pai. Não importa a nacionalidade, somos todos irmãos. Não deve mais haver barreira, nem racial, nem cultural, nem linguística, nem econômica, nada. Não deve haver qualquer tipo de barreira entre nós. Somos um em Cristo. Temos o mesmo Espírito.
Fomos salvos pelo mesmo sangue. Temos o mesmo Pai, somos herdeiros da mesma herança. Moraremos juntos no mesmo lar. Então não tem por que haver nenhuma barreira entre nós. E como terceira figura, Paulo fala sobre um santuário. Está no verso do 20 ao 22, que diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário, dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então, o verso 20, ele compara a igreja a um edifício que está sendo edificado, está sendo construído. Antigamente, nas construções, essa pedra angular, que é falado no versículo, essa pedra angular, ela era a primeira pedra a ser assentada, exatamente na esquina do edifício. E a partir da pedra angular é que eram colocadas as outras pedras. É claro, atualmente, as fundações ou alicerces, juntamente com o prumo, eles acabaram substituindo essa pedra angular. Mas a ideia é exatamente a mesma. Ok? A finalidade de você ter essa pedra angular, ela que dá o ritmo, né? Que dá o prumo para que, né, a partir dela todas as coisas venham a ser edificadas, venham a crescer. Outro detalhe importante, interessante, é que aqui fala sobre os apóstolos e profetas. Então, os apóstolos no Novo Testamento e os profetas no Antigo Testamento, interessante que eles tiveram acesso, eles creram e testemunharam sobre a palavra de Deus, a palavra de Deus que chegava a eles. E eles tiveram todo esse acesso de forma única. Por isso é que eles foram usados como o início dessa construção sobre a qual os outros deveriam ser edificados. Então, veja, a pedra angular é Cristo, com certeza, mas ele usou como instrumento os apóstolos e os profetas. Portanto, o alicerce desse santuário é o próprio Cristo. Importante também dizer que esse é um edifício vivo. Não é um edifício de pedras mortas, não. É um edifício que está crescendo em número, mas não somente isso. Ele está crescendo também em santidade e em conhecimento a respeito de Deus. Santuário no grego é naos, que é cujo um dos significados tem um outro significado, mas um dos significados que eu acho interessante compartilhar é que significa Santo dos Santos. Exatamente, Santo dos Santos, aquele lugar que é parte do templo onde Deus se fazia presente e que só o sumo sacerdote tinha acesso. Pois bem, hoje nós somos o naós, ou seja, o santuário onde Deus habita. Portanto, onde o povo de Deus está congregado, Deus está presente através do seu Espírito, uma vez que o Espírito Santo mora no coração de todo aquele que crê. Da mesma forma que um edifício, nós ainda estamos sendo construídos. A construção não acabou ainda. Estamos no processo ainda. Que seria equivalente a ter a base, o fundamento, ter os alicerces e começar a se levantar as paredes. Mas não esqueçamos, o fundamento, o alicerce, já está posto, que é o próprio Jesus Cristo. Então, nós sempre crescemos em cima da base, do fundamento, do alicerce, que é Jesus Cristo. Então, irmãos, para concluir essa pregação, eu diria que no passado, eu e você, nós, estávamos longe, mas fomos aproximados pelo sangue de Cristo, que eliminou a barreira da separação entre judeus e gentios, que era a inimizade, e nos deixou a sua paz. Todas as ordenanças do Antigo Testamento eram todas tipos de Cristo, ou seja, tudo no Antigo Testamento apontava para Cristo. Só que, com a vinda de Cristo, essa tipologia de Cristo, obviamente que foram abolidas. Não há mais necessidade de nada disso. Isso inclui circuncisão, o sacrifício de animais, aquelas dietas rigorosas, leis, normas, regras, e todas as demais ordenanças foram abolidas. Hoje, nós que somos gentios,
somos reconciliados, ou seja, temos paz, tanto com os judeus, que são crentes, quanto com o próprio Deus. Hoje nós temos livre acesso a Deus, temos uma pátria celestial e somos parte da família de Deus. Hoje Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, mas habita em cada um de nós. Que maravilha, não é verdade? Bom, como aplicação, o que isso tem a ver com a gente, né? Aplicação, eu gostaria de elencar aqui duas aplicações. A primeira delas tem a ver exatamente com a unidade, que foi o último tópico, o último ponto dessa pregação. Unidade. Não deve haver nenhuma barreira de separação entre os irmãos. Nós devemos, pelo contrário, devemos ser suporte. Suporte significa apoio exatamente aos outros irmãos. Devemos ser suporte uns dos outros. Por quê? Porque nós somos tijolos de um mesmo edifício, de um mesmo prédio que Deus está construindo. O principal problema que eu vejo é que muitas vezes nós não entendemos essa doutrina da existência de um só corpo. A gente pensa que tem dois, três, sei lá, N corpos. Não, só existe um único corpo, do qual Cristo ele é o cabeça. Portanto, não pode haver nenhum tipo de distinção dentro da igreja. Não pode haver separação entre ricos e pobres. Não pode haver separação entre instruídos e letrados, cultos e incultos. Não pode ter nenhum tipo de separação. A falta de união da igreja é um problema comum, mas que não deveria ocorrer. Lembro que, conversando com o pastor Marcelo Carvalho, ele nos disse que, contando a história, né, do tempo que ele passou junto com os indígenas, ele disse que há rinchas severas entre índios crentes, não é qualquer índios crentes, de tribos diferentes, ainda assim há essas rixas severas. Isso, obviamente, que não pode, não deveria ser assim, né? Tá. E como segunda aplicação, gostaria de deixar claro que todas essas coisas, toda essa transformação que Deus fez nos gentios e também nos judeus, tudo é baseado em Jesus Cristo. Por isso que o nosso culto ele é cristocêntrico. No passado, nós gentios estávamos sem Cristo. E é por isso que nós estávamos separados da igreja e também da aliança. E estávamos totalmente sem esperança, desesperançosos. Havia uma parede de separação entre nós e os judeus. Essa parede não era somente o pátio dos gentios, mas as próprias leis e também as diversas ordenanças. Mas em Cristo, nós que estávamos longe, agora fomos aproximados. Perceba que essa aproximação se deveu a quem? A Cristo. Através do sangue. Sangue de quem? Através do sangue de Cristo. Através do sacrifício de Cristo, ele nos fez um só corpo, derrubando a parede e abolindo todas essas, essas ordenanças. E ele fez isso na sua própria carne, derramando o seu sangue. Isso porque Cristo cumpriu toda a lei por mim e por todos aqueles que creem nele. Cristo satisfez completamente a justiça de Deus. Por, por causa de quem? Por causa de mim e por causa de vocês. Através da cruz, Cristo nos fez novo homem, destruindo a inimizade. Hoje, através de Cristo, nós temos livre acesso ao Pai, temos uma pátria celestial e somos da família de Deus. Estamos sendo edificados como um santuário dedicado ao Senhor. Somos habitação de Deus, uma vez que o Espírito Santo mora em nossos corações. Ou seja, todos aqueles que nasceram de novo é porque tem o Espírito Santo morando no seu coração. Isso tudo sob qual fundamento? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Qual o fundamento disso? Jesus Cristo. A igreja, portanto, depende totalmente de Jesus Cristo. Irmãos, que o Senhor nos abençoe mais ainda, que Ele possa estar nos livrando, agindo com misericórdia para com as nossas vidas, em nome de Jesus. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai, queremos te louvar e te glorificar na beleza da tua santidade. Que tu possa continuar nos abençoando, nos livrando e guardando de todo mal. Sabemos que estamos passando por dificuldades, estamos passando por uma pandemia, onde familiares, amigos, irmãos
estão, alguns estão até morrendo, alguns passam por dificuldades, mas que tu possa estar agindo com misericórdia para com as nossas vidas. Sabemos que tu estás no controle de todas as coisas. Nada foge do teu controle. Que pedimos que tu venhas a agir em nós, nos dando consolo e conforto para aquelas pessoas que eventualmente perderam familiares, amigos. Que tu possa estar suprindo nossas necessidades e que, ó Pai, possamos colocar sempre diante de Ti todas as nossas petições, porque Tu é um Deus que tem cuidado sobre cada um de nós. Te agradecemos, ó Pai, porque nós que éramos menosprezados pelos judeus, nós que estávamos falidos espiritualmente, Tu interferiste, ó Pai, e eliminou a barreira da separação, e Tu nos transformou em um só corpo. Ó Pai Santo, muito obrigado, ó Pai, pelo tudo que Tu fizeste em nossas vidas. E hoje, se nós temos vida e vida mudança, é somente por causa de Jesus Cristo, que derramou o seu sangue para nos perdoar e nos fazer com que sejamos uma só família, um só corpo. Abençoa-nos, portanto, ser com cada um de nós, abençoa a tua igreja, é que eu te oro e te agradeço. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos, que o Senhor possa estar nos abençoando mais ainda. Em nome de Jesus Cristo. Amém.